Vamos falar de metal nacional hoje, nossa saudosa pátria e seus excelentes músicos que nela habitam? Até parece que eu tô sendo irônico. Cara, eu quero falar hoje sobre o Angraverso. Defini eu mesmo, comigo sozinho, que é todos os projetos, não todos, são muitos. Quando eu fui pesquisar, eu descobri que são muitos. Mas principais álbuns, principais projetos, principais CDs, se quiser assim chamar, que originaram do Angra, assim, de membros que estão lá até hoje, ou que passaram pela banda e que saíram de lá e criaram outros projetos que tiveram a sua repercussão e tiveram seu espaço no mercado do metal nacional. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Pedro. Esse aqui é o nosso canal onde a gente vai trocar um papo aberto e tranquilo, leve, nada muito técnico sobre música. Deixa um like aí já. Se você achar que o vídeo é uma bosta, você pode deixar um dislike depois e sair do vídeo, não vou ficar ofendido. Mas vamos lá, eu fiz essa pesquisa e eu descobri duas coisas. Primeiro, muita gente passou pelo Angra. Segundo, muita gente passou pelo Angra e fez muita coisa depois do Angra. Ou antes. Então eu puxei algumas informações, eu tô aqui com a minha cola, porque é muita informação para eu guardar na minha cabeça. E eu já vou falar a verdade para você. Algumas coisas eu conhecia, algumas coisas eu já ouvi. Sabe aquele nunca vi, mas sei quem é? Algumas coisas eu nunca ouvi, mas sei quem é. Outras coisas eu não sabia da existência. E não ouvi antes de ver esse vídeo. Pode ser que eu ouça mês que vem, porque esse mês eu já ouvi muita coisa. Mas eu quero compartilhar aqui com você, porque, assim como eu, pode ser que você coloque aí nas suas futuras audições, nas suas futuras orelhadas, para conhecer um pouco mais sobre esse universo que se originou do Angra, né? Angraverso. Eu quero começar esse vídeo antes do Angra. Eu quero começar o vídeo falando do Viper. Se você não conhece o Viper, é a banda original do André Matos, que é um dos cofundadores do Angra. Eles lançaram um em 2022, se não me engano. Ouvi algumas faixas ali. E assim, se você gosta muito do Angra clássico, da primeira era do Angra, por assim dizer, é um banquete para você, porque ali tem muita sonoridade da época. Isso me quebra um pouco, eu não sou tão fã daquela sonoridade dos anos 90. Eu gosto de uma sonoridade mais moderna, então aquela sonoridade europeia não me pega tanto, eu tenho um certo problema para ouvir isso. Mas tem muita coisa de música brasileira também, os álbuns com o André Matos é a mesma linha de vocais do Angra, principalmente o Angels Cry. Então pode ser que você curta o Viper. Eu vou deixar aqui a recomendação do Theatre, como é que você fala isso? Theatre of Fate, era para ser Theater, mas tá escrito diferente. Então eu vou deixar aí para você ver. E dá uma olhada se você curte muito o Angels Cry e tudo mais, eu acho que vale a pena você ouvir os álbuns do Viper. Entrando no pós-Angra, e aí eu vou começar falando da era de ouro do Angra, primeira formação, os 3 primeiros álbuns. Eu vou começar falando do próprio André Matos, que tem tanto sua carreira solo, ele tem 3 álbuns, se eu não me engano. É um som muito parecido com o que ele fazia no Angra também, pelo que eu ouvi. A sonoridade é um pouco mais moderna, então para mim foi mais fácil de ir atrás de ouvir essas músicas. Mas é muito uma composição estilo muito André Matos, é bem reconhecível, até coisas do Viper mesmo. Pode ser que te interesse os álbuns dele. Tem um quarto álbum que é de 2019, se não me engano, eu não acredito que seja... Enfim, não sei. Tudo que eu pesquisei, ninguém citava muito esse quarto álbum dele que tá lá, pelo menos no YouTube Premium. Dá uma olhada nos 3 primeiros álbuns. Eu vou deixar aí para você o nome deles. E, já emendando, um caso curioso que aconteceu no assunto dessa primeira era do Angra, os membros saíram do Angra por divergências criativas, administrativas e tudo mais, e alguns deles acabaram se juntando para fazer o Xamã. Então o Xamã é meio que um filho direto do Angra. Curioso, não? Alguns anos depois da saída do Angra, o André Matos, o Ricardo Confessori e o Luiz Mariucci foram criar o Xamã. Nas guitarras, se não me engano, é irmão do Mariucci. Tem uma sonoridade muito parecida também com a primeira era do Angra, tem alguns temas muito característicos de teclado ali, muito bons. Para você que curte o power metal ali dos anos 90, é um banquete gigantesco para você também, tem bastante CD. Então, se você não conhece o Xamã e gosta dos primeiros álbuns do Angra, acho que vale muito a pena você dar uma olhada. Eu ouvi algumas coisas aqui, já é ouvi, mas sem quem é, não ouvi muita coisa desses álbuns, mas aqui fica uma recomendação de mão cheia para você que gosta dessa sonoridade clássica ali do power metal dos anos 90, para dar uma olhada nos álbuns do Xamã. Para eliminar eu já vou citar o álbum solo de outro dos cofundadores do Angra, que é o Rafael Bittencourt. Rafael Bittencourt tem um projeto solo, que inclusive com o hiato do Angra agora que aconteceu, ele reativou a turnê, por assim dizer, desse projeto, que é o Bittencourt Project,
Ele gravou um CD que chama Brainworms. E, cara, é um CD muito bom. Ele vai por uma linha completamente fora do que é o Angra. Isso eu já conheci, já ouvi. Ele é muito mais melódico ali, as composições do Rafael. Tem algumas músicas pesadas muito boas, Dedicate My Soul, que é em música introdução do álbum, a terceira faixa que eu não vou lembrar o nome agora. Mas também tem uma música instrumental nesse CD. Não espere algo muito virtuoso, Balaquico Loureiro, mas tem uma música instrumental, se eu não me engano, se não me falha a memória. Tem muita coisa de música brasileira também, das referências do Bittencourt, enfim. Recomendo total também para você que quer ouvir uma coisa com menos notas. Ouve o Bittencourt cantando, porque eu gosto bastante dos vocais desse CD. Os vocais do Brainworm são bem agradáveis de se ouvir e completamente diferente do Angra. Então, você que quer ali, ainda tá no ecossistema, mas ouve uma coisa diferente, o Brainworms é total recomendação, vale a pena. Eu não posso deixar de citar aqui também, é uma coisa, eu diria que é o projeto mais famoso que derivou-se do Angra, que é a carreira solo do Kiko Loureiro. Tá? Não dá para não citar isso. Até hoje são 5 álbuns que ele lançou na sua carreira solo. No Gravity, Universo Inverso, que é total jazz fusion. Então, se você também você quer guitarrista principalmente, ou não, você quer músico de instrumento, né? Você não canta, não vai ter nada lá porque não tem voz. Mas se você toca algum instrumento e quer saber mais de jazz fusion, é aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Você quer ouvir jazz sem necessariamente ouvir jazz. É também um CD muito bom, Universo Inverso do Kiko Loureiro. Tem um terceiro CD que eu não me lembro, se eu não me engano, o nome do CD é Full Blast. Parece que o Kiko Loureiro meio que ignora esse CD. Eu não lembro se ele tocou alguma coisa desse CD no DVD dele. White Balance, eu acho que não. Não sei se ele tá tocando agora na turnê que ele fez, no Brasil, não sei se ele tocou. Mas é um álbum que tem música e composição muito boa. Aí tem outro projeto que eu preciso citar aqui também, que é o Neural Code, que já é uma coisa totalmente brazuca. O Kiko não é da carreira solo necessariamente do Kiko, né? Ele fez com uma galerinha lá que eu não lembro agora, vou colocar aqui no vídeo, mas é uma outra sonoridade também completamente diferente do que é o habitual do Kiko, por assim dizer. Mas também tem algumas coisas bem legais nesse Neural Code, eu não lembro, não posso citar muito agora, porque faz um tempo que eu não ouço, mas eu lembro que quando eu ouvi, tinha bastante coisa legal, assim, para você estudar, para você ouvir. Como eu disse de novo, não é metal, é outra pegada, mas ainda é o Kiko Loureiro, então vale a pena você dar uma olhada. Aí depois a gente tem Sounds of Innocence. Sounds of Innocence foi o primeiro álbum do Kiko que eu acompanhei no lançamento. E tem músicas muito boas também, muito melódicas, não tão técnicas. Tem algumas fritações incríveis também. Mas é um álbum bem equilibrado ali em questão de técnica e harmonia. Eu diria que de todos ele é o mais equilibrado nesses pontos. Ele é o mais melódico sem ser metal. Muito bom. Aí depois a gente pode falar de Open Source, que é o meu álbum favorito instrumental de toda a vida no momento. Já dá pra ouvir ele inteiro sem pestanejar, nem tenho muito o que falar desse álbum aqui. E por fim, tem o Theory of Mind, que é o último álbum dele. Eu ainda não consegui digerir esse CD. Ele é muito complexo. Esse CD ele é mais complexo do que o último do Open Source. E tem muita coisa de 8 cordas, tem muita coisa muito quebrada. Eu preciso parar pra ouvir mais algumas vezes pra processar esse álbum. Não posso falar que não é um álbum que eu achei ruim em algumas orelhadas que eu dei, mas é um álbum muito complexo, muito carregado. Enfim, não poderia deixar de citar o Kiko Loureiro aqui, porque pra quem é músico instrumental é um prato de mão cheia, e por mais que seja o mais conhecido, às vezes você é um cara que não tava sabendo que o Kiko Loureiro tem tanto nome assim, e ele tem. E pra finalizar, pra falar do Kiko, eu queria muito falar que se você não ouviu Dystopia do Megadeth, que é o primeiro álbum que o Kiko gravou, ouça, porque Dystopia, pra mim, e aí eu posso estar entrando num mar de fúria, mas pra mim Dystopia é um dos melhores álbuns do Megadeth, de longe. Pelo menos dos que eu ouvi assim, ele... Rest in Peace. Rest in Peace tá ali, Countdown of Destruction tá ali também, mas Dystopia pra mim, eu acho que ele é o mais rico musicalmente falando. Tanto que Dystopia ganhou um Grammy, tem muitas coisas boas ali, muitas coisas do Kiko Loureiro, linhas de piano, linhas de violão, tem uma música instrumental nesse CD, então assim, ouça Dystopia se você não ouviu ainda. Agora a gente vai entrar na segunda era do Angra, na era do Rebirth até Aqua. Da terceira leva eu já vou te adiantar que não tem coisa tão relevante assim, então tem algumas coisas do Lione, mas aí você pode pesquisar sobre a discografia do Lione. Não vou entrar aqui nesse vídeo porque não achei nada muito relevante, assim, para quem é fã de Angra, necessariamente que vem da terceira leva do Angra, assim, por assim dizer, que é o Lione, o Barbosa e o Bruno Valverde. Você vai entender por quê. Vamos começar falando do Edu Falaschi. Edu Falaschi entrou no Angra, no Rebirth, fez um trabalho incrível, depois veio o Temple of Shadows, que pra mim é o ápice
do Angra, não tem nem o que discutir. Em paralelo com isso, depois do Temple of Shadows, eu acho que ele já estava meio ali mais ou menos, como é que eu posso dizer, conflitos. Ele estava ali com conflitos de criação, conflitos criativos, e ele foi criar o Almar. Ele é diferente do Angra porque ele é muito mais power. O primeiro CD foi todo gravado, é todo composto pelo do Falaschi. A maioria dos arranjos foi ele que fez dos instrumentos. E a partir do primeiro álbum eu não gosto tanto, a partir do segundo, que é o Fragile Equality, se não me engano, cara, é uma sonoridade matadora. O Andreoli tava nesse CD, ali o Marcelo Barbosa entrou nas guitarras, então tem uma mixagem muito boa. Eu gosto muito da mixagem desse CD, porque você ouve as guitarras, ouve as linhas de baixo do Andreoli, são incríveis. You Understand, pra mim, é uma música incrível, é o ápice desse álbum, é You Understand. Depois disso teve os outros álbuns também, que com o Andreoli acabou saindo, mas tem o álbum Motion, que é muito mais pesado, tem o Evo. Então, assim, se você quiser ouvir um negócio mais fritação, com muito mais notas, muito mais complexo, Almar é muito bom para isso. E o próprio projeto do Edu Falaschi mesmo. O próprio projeto do Edu Falaschi eu conheci por um amigo que me indicou e me encheu a droga do saco para falar: ouve esse CD, ouve esse CD, ouve esse CD, que era na época o Veracruz. Sem palavras também, aqui é mais fritação ainda do que o Almar, eu acho. Então, se você quiser um power metal ao extremo, assim, aqui você vai encontrar. Tem muita coisa melódica também, muita coisa harmônica, mas aqui é o power metal na essência. Se você quer ouvir muita fritação e muita nota e coisas complexas, falando sobre a era, inclusive, do descobrimento do Brasil, tem uma crônica ali contada, que é muito boa. Você que gosta de álbuns conceituais, recomendo. E ele faz parte de uma trilogia, né? O Veracruz, o Eldorado e o próximo álbum que vai sair. Então, tem outros CDs do Falaschi, mas dá uma olhada nesses dois álbuns, porque vai sair um terceiro para completar essa trilogia. E é realmente uma sonoridade incrível de guitarra, de baixo. Pode ouvir sem medo. Fica aqui a recomendação também. Vamos falar do Aquiles. O Aquiles Priester é um cara que passou pelo Angra numa passagem, eu diria, como fã, um cara que vê de fora, ouve as músicas, brilhante. Eu tenho como fase favorita a segunda fase do Angra, então Rebirth, para quem é um prato cheio, para quem quer conhecer o Angra, eu diria que é o principal álbum para você. Por onde que começa a ouvir Angra? Rebirth. Porque ele tem coisas de música brasileira, não é tanto, então é a fase do Angra que eu mais gosto, e como eu disse, depois veio o Temple of Shadows, que foi o ápice do Angra. E o Aquiles Priester é um cara que, infelizmente, teve muitos assuntos não resolvidos ali pelo Angra, né? O Aquiles é um caso curioso, porque ele desenvolveu muito a marca pessoal dele. Isso quer dizer que ele fez tanto DVDs de bateria, aulas, tudo mais, festivais, como gravou com muita gente. Ele gravou com... Cara, eu li uma lista gigantesca, mas eu posso citar aqui o Tony Michael Palme, ele fez audição pro Dream Theater, participou de muita banda. Eu vou pôr aí um print do Wikipedia, que foi um dos lugares que eu vi, você vê o tanto de projeto que ele participou. Desses todos os projetos, eu quero deixar dois aqui. O primeiro é o Hangar, enfim. Ele saiu de lá e foi pro Angra e depois voltou. Então, não dá pra falar que ele necessariamente é um filho do Angra, mas começa ouvindo os álbuns compilados deles, eu acho que é um bom lugar pra você começar. Foi assim que eu comecei a ouvir Hangar e é o que eu mais conheço. Não vou ser hipócrita aqui. E o segundo é o Nocturnal. Nocturnal eu não conheço a fundo. Já ouvi algumas músicas avulsa. Esse é um dos casos de não ouvir, mas sei quem é. E foi o que eu vi ali da lista, um dos que mais tiveram expressão assim no cenário. Então, vamos dar uma olhada em Nocturnal também. Eu vou parar pra ouvir também, porque tem aqueles Priest, ele tem uma outra galera ali legal também na banda, que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Os filhos do Angra vindo do Aquiles, eu vou deixar esses dois, o Hangar e o Nocturnal. E para finalizar, eu vou passar aqui pelos projetos do Felipe Andreoli. Vou começar de frente para trás. Eu acho que é isso. Em 2021, salvo engano, ele lançou um álbum a partir de um crowdfunding, que é o Resonance. Primeiro álbum solo dele. E, cara, este álbum é muito bom. Ele não é um álbum para baixistas, ele é um álbum para músicos. Ele é 90% instrumental, tem uma música que tem um vocal. Mas ele tem participações de Kiko Loureiro, tem participações de Gunther Govan, dois guitarristas incríveis, tem uma participação de uma galera influente no jazz fusion, no metal. Então recomendo que você veja isso. Você ouça este álbum, que esse aqui tem o selo Pedro de qualidade, que não vale de porra nenhuma, mas tem o selo Pedro de qualidade. É uma das coisas que eu ouvi recentemente e eu tô amando. E tem dois projetos que ele participou, só pra
fazer um parênteses aqui, tá? O Felipe Andreoli, ele é outro cara também que tocou com muita gente. Então ele participou do Almar, como eu falei, ele fez outras participações de outros projetos ali com a galera do Angra. Ele é o baixista do Kiko Loureiro, quando o Kiko tá em tour. Então o Felipe Andreoli, ele foi considerado por muitos anos o melhor baixista do Brasil. Então, claramente, ele foi convidado para fazer muita coisa e cresceu muito. Mas além do álbum solo dele, eu quero deixar aqui 2 projetos. O primeiro é o For Action, que é um quarteto instrumental. Eles têm 2 projetos ao vivo. E tem muita coisa legal ali, tá? Eu não vou falar, não vou mentir pra você não, tá? É com o Roger Franco na guitarra, o Aposan, e o outro guitarrista que eu não lembro agora o nome. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, porque eu sou um ramelão. Mas eu lembro que eu vi também um projeto desses caras, vi algumas músicas. É uma coisa muito fora do Angra também, tá? É para músico mesmo, instrumental. E uma coisa que eu não conhecia, tá na minha lista, entrou na minha lista para parar para ouvir, que é o Freecase. Freecase eu tava vendo, a galera compara com o Liquid Tension Experience. Claro, nas devidas proporções, mas é porque também foi criado por membros do Angra, e tem um cara que é de fora. E também nesse caso é um álbum só, Freecase é o nome do CD, é o nome do projeto. E tem músicas ali que a galera compara muito com grandes nomes do instrumental. Um deles, o Liquid Tension Experience, né? A galera do UDT. Tá na minha lista para ouvir. Recomendo que você coloque na sua também, porque é um projeto que a galera fala muito bem, embora você não ouça tanto falar assim nos lugares. Mas quando você encontra alguém falando, a pessoa tá elogiando. Então ficaram aqui as minhas recomendações do Angra Verso para você que quer ouvir aí conhecer mais da galera que participou e passou pelo Angra. Deixa um like aqui, comenta se você curtiu as recomendações. Eu vou deixar a lista toda na descrição, porque é muita coisa para se ouvir. Então, bora trocar essas figurinhas. Deixa aqui nos comentários o que você já ouviu dessa galera, o que é novo para você. Eu já tenho a minha lista aqui que eu vou passar a ouvir. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, deixa um like se você gostou, deixa uns like, comenta que é uma bosta se você não gostou. Considere se inscrever se você quer ter essa conversa por aqui pelo YouTube. E é isso. Então, forte abraço.